Bom, o tema de hoje, o meu, é destinação da terra e causa das misérias humanas. Esse tema está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o título geral, Há muitas moradas na casa do meu pai. Né? E aí dentro dos itens que consta nesse capítulo, são vários itens, né, como diferentes estados da alma de erraticidade, categoria dos mundos habitados, esse que eu vou falar, destinação da terra a causa das misérias humanas, instruções dos espíritos, mundos inferiores e superiores, mundos de expiação e provas, mundos regeneradores e progresso dos mundos. Então eu vou me ater um pouco mais à destinação da terra e à causa das misérias humanas, tá? E começa o livro, eu vou pedir licença para ler um pouquinho, porque é interessante a leitura, depois eu vou esclarecendo. Muitos se admiram que na terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. Daí concluem que a espécie humana não é boa. Essa é a conclusão da maioria, né? Provém esse juízo do acanhado ponto de vista que se colocam os que emitem que a falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está toda a humanidade, está apenas uma fraçãozinha minúscula da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam o universo. É uma coisa muito mais ampla, né? Ora, que a população da Terra, em face dessa população total desses mundos, muito menos, o que é essa população da Terra? Muito menos do que uma aldeiazinha no meio do universo, né? Desse grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos males que habitam, né? Das pessoas que habitam. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio, malsão. Ela simultaneamente é tudo isso, né? Portanto, não se manda para o hospital, para o sítio malsão ou para as penitenciárias quem não cometeu um crime, quem não está doente, etc. Né? Então tem um motivo que a gente está aqui, né? Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais, todas nas prisões, a Terra também não está todas as pessoas nessa situação. Existe uma variedade muito grande. E como todos, e do mesmo modo que nos hospitais saem os que se curam, né? E das prisões sai quem cumpre a pena. Bom, dizendo tudo isso, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as moradas da casa do meu pai, porque tem a ver com as moradas. Então, existem muitas moradas na casa do meu pai, físicas e extrafísicas. Físicas, a gente está aqui no planeta Terra, da galáxia, né, da Via Láctea. Só que existem bilhões de galáxias, existem muitos outros planetas. Então, seria muito pequeno pensar que só aqui tem vida em todos os outros lugares. Todos são seres humanos que pensam, mas não quer dizer que esses seres humanos sejam iguais a nós. Eles podem não ser, a gente não sabe, a gente não conhece, né? Pode ser que as feições sejam completamente diferentes. Eles têm em comum a razão, como nós, né? Então, o Pai que criou tudo isso, Deus criou tudo isso perfeito. Então, existem N moradas. E as moradas extrafísicas, quais são? Em cima de cada planeta, existem várias colônias ou agrupamento de espíritos desencarnados. Então, a gente viu o filme que ficou muito famoso, O Nosso Lar. Então, a gente conhece pelo menos uma das colônias, todo mundo sabe, Nosso Lar é uma colônia que está em cima do Rio de Janeiro. Mas existe no Brasil, em cima do país Brasil, várias outras colônias, que os espíritos se agrupam de acordo com as energias de cada um, né? Então, em cada lugar existe, aqui em cima de São Paulo tem, em outros lugares, assim como todos os outros países que tem na Terra. A Terra hoje tem em torno de 8 bilhões de habitantes.
Segundo a ONU, é em torno de 193 países, mas tem os países que são território ultramarino, que não são considerados países, tem muitos aí que não são considerados países pela ONU. Mas enfim, vamos chutar assim, em torno de uns 200 países, né? E esses 8 bilhões de habitantes encarnados. Mas tem os desencarnados, que fazem parte da Terra também, né? Que estão lá. Então, calcula-se assim, 3 vezes mais espíritos encarnados na órbita da Terra, que também são moradas. Tem outra morada também muito importante, a nossa morada. O nosso corpo é uma morada de Deus. Deus fez ele, né, perfeito. O corpo humano é uma máquina, uma das mais perfeitas que existe. Claro que tem falhas, né? Quando vai passando a idade, vai aparecendo doenças, etc., falha. Mas, de modo geral, quando se estuda a ciência, é muito rico, né? O corpo humano é muito rico, é uma coisa perfeita, né? Os genes, tudo, assim, qualquer parte do corpo humano, qualquer processo físico, orgânico, é perfeito. A digestão, o cérebro, uma coisa assim perfeita. Então, é a nossa morada. A gente tem que cuidar bem dessa morada, né? Cuidar do nosso corpo físico e cuidar da morada que a gente está, né? O nosso planeta. Nem todo mundo está cuidando tão bem do planeta, por isso tem tantos problemas, né? O Kardec fala aqui no livro que existe 5 moradas, 5 mundos diferentes onde estão as moradas. Mundos primitivos. Um mundo primitivo é o que a Terra já esteve lá nos primórdios da antiguidade, na pré-história. Como é que era? Não tinha indústria, não tinha os alimentos, as pessoas tinham que caçar, tinham que pescar, eles eram nômades, ficavam em alguns lugares, acabava o alimento, ia para outro, iam explorando, depois começaram a inventar ferramentas de pedra, o fogo, né? A roda, e aí foi a evolução. Então nós já estivemos como planeta Terra no mundo primitivo, né? E fomos melhorando, e a gente está onde agora? No mundo de provas e expiações, é o que a Terra está. A Terra está no pezinho, tem um pezinho no mundo de regeneração, mas por enquanto é um mundo de provas e expiações. A gente já passou por muita coisa nesse planeta, né? Muita coisa. Quando se fala, nós já vivemos muitas vidas. Então, a gente mesmo, na escola, quando a gente estuda história, fala, nossa, naquela época tinha os bárbaros que acabavam com as pessoas. Ai, nas cruzadas, eles acabavam, matavam muita gente nas cruzadas, dominavam. Nossa, os reis dominavam os lugares, matavam todo mundo, iam lá, tal. E quem eram essas pessoas? Provavelmente nós estávamos no meio, nós tivemos várias vidas, né? A gente também já fez coisa errada lá. Né? Nós não somos os únicos bonzinhos que nasceu aqui na Terra agora, em 1900 e pouco, né? Cada um aí com a sua idade, mas nós não somos os únicos bonzinhos aqui que, né, nasceram. Nós já passamos por tudo isso, né? Então, aqui é uma terra de provas e expiações. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente passa por provas. Aí tem outros mundos, o mundo da regeneração. No mundo da regeneração, que a gente está em transição, nosso planeta está exatamente em transição. Não sabemos quando vai ser, mas ele já está em transição e tem vários indícios dessa transição. Nessa transição, quando ele se tornar de regeneração, vai ser mais equilibrado. Porque hoje o mal muitas vezes sobrepõe o bem, né? E a mídia também ajuda muito o mal, né? Porque ela divulga muito as coisas ruins. Coisa ruim dá muito ibope, coisa boa, né? O que se faz aqui no lar, por exemplo, né? Não, se chamar uma TV, olha, vamos falar aqui das coisas boas que fazem os centros espíritas. Isso não é matéria, né? Agora, assassinou tal pessoa, isso vira matéria. Então, as coisas ruins sobrepõem muitas vezes. A gente tem uma ideia falsa também que tudo está errado, né? Essas misérias da vida. Por que a gente está passando por misérias da vida? A gente está num planeta de provas e expiações e a gente tem que entender isso. Então, muitas vezes você se pega com um problema e fala, nossa, eu não merecia isso. Decididamente eu não merecia. Por que acontece isso?
provavelmente você também já teve um gatilho lá na outra vida, né? Que levou a isso. Outro dia eu vi uma situação que eu achei muito interessante. Eu estava vendo uma live daquela média Mônica Medeiros, né? Casa do Consolador, e ela recebe entidades e fala na live, né? A entidade fala na live. E um dos assuntos que ela falando de preconceito, tal, ela estava comentando que estava numa época na semana que tinha aquele jogador, o Vini, né? Que joga na Espanha, que é brasileiro, tinha sofrido mais uma dos muitos preconceitos que ele sofre, né? E os preconceitos com ele são violentos, né? E aí ela comentou o seguinte: ele, no caso dele específico, ele já tinha sido um mercador de escravos lá no passado, remoto, né? E aí ele veio com essa incumbência, com essa missão. Ele foi muito poderoso, teve muito dinheiro no passado, em vir com a pele negra e com poder e dinheiro. Para quê? Para quebrar o preconceito. Ele tem que fazer isso. Então ele está sendo chamado agora para várias ações da FIFA, das federações, para ele, né, brigar contra isso. Ele está fazendo um bom trabalho e tal, porque está na missão dele também, né? Então muitas pessoas recebem a missão nessa vida porque elas fizeram coisas erradas lá. Então como elas podem reverter uma situação que já passou, né? Fazendo coisas melhores, né? Mostrando para as pessoas como porque ele está sentindo assim, com ele, né, o preconceito, que provavelmente ele tinha. Nessas muitas moradas do meu pai, né, tem vários planetas. Tem planetas que estão muito melhores que nós, estão em regeneração, outros são planetas felizes, etc. Porque vai planetas felizes e mundos celestes, então tem vários, né? Nesses de regeneração, por exemplo, ou feliz, que venham para cá um ET, né? Porque as pessoas perguntam: nossa, mas se existe, por que não apareceu? Vamos ser sinceros, se aparece um extraterrestre aqui hoje, né? Não precisa ser aqui no lar, mas em outro lugar aí, e que sejam as feições diferentes das nossas, né? Nós temos 2 olhos, nariz, boca, tal, né? Todo mundo é assim. Mas eles podem ter outra configuração, ninguém sabe. Outra altura, outra pele, outra cor, enfim, né? Mas todos têm razão, né? Tem mentalidade como a nossa. Se aparecesse uma criatura assim, o que ia acontecer? Ia ter muita revolta, preconceito. Se aqui a gente tem um preconceito violento há mais de 2000 anos contra a cor da pele, só um detalhe só da cor da pele, que dirá quando se aparecesse aqui uma pessoa de outro planeta com outra configuração facial ou corporal e fosse um corpo diferente, né? Não teria 2 braços, seria diferente. Eu não tenho ideia de como é, eu nunca vi, mas teria muito preconceito. Com certeza, se ele não tomasse cuidado, iam prender, fazer qualquer coisa, né? Então, nós não estamos preparados para isso. Por que nós não estamos preparados para receber outros irmãos? São todos irmãos, estão todos por aí no universo, mas a gente não está preparado ainda, né? No passado, o que se fazia para aumentar os territórios? Simplesmente as pessoas iam lá, o rei falava: eu quero que aqui o meu país anexe aquele pedacinho lá que produz muito alimento, é bom, né? Terra boa, eu vou simplesmente lá e dominar. E como eles dominavam? Chegavam com o exército, matava Deus e o mundo ali, tocava fogo, muitas vezes, agora isso aqui é meu, ponto, né? Então, nós já fizemos isso, provavelmente, a gente estava lá no meio da galera, né? Provavelmente, em algum momento, né? Porque nós estamos aqui nas Américas, né? América do Sul, mas antes de existir, de descobrirem a América, a vida estava lá na Europa, na África e na Ásia. Então a gente provavelmente viveu lá por algum desses lugares e cometeu essas também, ou ajudou, ou foi, né, cúmplice, ou ficou quieto, enfim. Nós participamos disso daí também. Agora, isso foi acabando com o tempo. Ainda existe. Então a gente ainda está em provas de expiação. Tem gente fazendo isso, né? Tem governos anexando territórios ainda, matando para pegar o lugar. Haja visto
a Ucrânia, né? A Rússia chegou lá, disse, eu quero de volta esse pedacinho que já foi daqui, o lugar é bom, tá cheio de coisa boa lá para produção, eu quero para mim. O que ele fez? Foi lá com os exércitos e está em guerra até hoje. Né? 2 anos, 3 anos, está lá em guerra. Não deveria, né? Estamos em 2024, não estamos mais na Idade Média, mas o ato é semelhante ao que houve na Idade Média, completamente semelhante. Né? A mesma coisa Israel com Gaza, é uma briga de poder de território, quem quer, né, ficar com o território da Palestina, estão brigando lá, né? Desde que Jesus foi crucificado a briga está lá. Né? Então você percebe que nós ainda não estamos em regeneração, não teria esse tipo de disputa, né? Disputa de território, de matar gente para pegar, que, né? Agora é moderno, com supersônicos, drones, etc. Mas o método é o mesmo, vai lá, mata um povo e pega o lugar, né? O que acontecia na Idade Média. Então, a gente percebe que a gente ainda tem muito a melhorar. Mas tem um lado bom, aqui nesse capítulo, ele mostra que não é só, a gente não pode pensar, a humanidade está perdida. A gente ouve muito isso, né? Quando você vê um assassinato, uma corrupção violenta, você fala, nossa, essa humanidade não tem mais jeito. Mas é muito pequeno pensar assim, porque a humanidade é todo o universo. Nós não estamos falando de todo o universo, estamos falando da Terra. E da Terra tem coisa boa e tem coisa ruim. Como diz o título, o tema aqui, né, que eu li no começo. Nem tudo é hospital, nem tudo é penitenciária, né? Nem tudo é lugar terrível. Tem o lado bom. E por que Deus colocou assim os bons e os ruins juntos, né? Por que a gente convive com assassinos, maníaco sexual, corruptos? Por que a gente está passando por tudo isso? Porque a gente tem que passar pelas provas e expiações. As provas são essas. É como uma escola, né? Quando a gente vai para a escola, ninguém reclama que tem que passar por prova na escola. Você já sabe. Você chegou lá, você tem que estudar, fazer lição de casa e tem o dia da prova. Você vai e passa para a prova. Ninguém pode reclamar, essa professora é ruim, é muito difícil, mas você faz na boa. Passa pela prova, tal. E tem muitas provas durante o ano, até o exame final. Aí você passou, deu tudo certo, passou no exame, tudo bem, passa de ano, né? É a mesma coisa na Terra. Nós estamos passando por provas para nos testar, de tudo que a gente fez de errado a gente vai passar de novo. Eu briguei com aquela pessoa lá, eu assassinei ela lá na Idade Média, né? Provavelmente ela vai voltar na minha família e eu vou ter que conviver com ela, né? E aí a tua prova qual é? Dia a dia, você conviver com uma pessoa que você já odiou. Então tem que ter muita força de vontade do espírito. O bom é que a gente não lembra, né? Deus deu essa bênção de esquecimento das vidas passadas. Porque imagine se a gente souber né, de tudo que a gente pisou na bola, né? Tudo que a gente fez de errado. A gente não conseguiria viver, né? Com remorsos ou com raiva das pessoas. Nossa, aquela lá me fez isso. Nossa, não vou ficar perto dela, não quero nunca mais ver. Aquele lá me fez isso aqui. Então, o fato de a gente ter esse esquecimento é muito bom. E a gente tem que pensar no agora. No agora, a gente tem que fazer de tudo para fazer as melhores coisas, os melhores acertos. Eu sei que não é fácil, né? A gente comete muito engano. Mas fazer todas as noites parar para pensar na reforma íntima. O que eu fiz, o que eu posso melhorar? O que eu estou fazendo como ser humano? Será que eu estou dentro da minha missão? Eu penso muito isso. Qual é a minha missão? A minha missão não é tão grande como a missão de um presidente do Brasil, por exemplo, né? Então, os governadores dos países, eles têm uma missão muito séria e muito difícil. Eles têm que passar e deixar o orgulho e pensar nas pessoas daquele país que eles estão governando. Então, imagine como deve ser a missão dessas pessoas, né? Mas todos nós temos a nossa missão, todos temos que pensar como a gente pode progredir.
como a gente pode evoluir? Porque é evolução. Então, a destinação da Terra é evolução. Então, se a gente pensar lá desde da idade dos primórdios, né, até hoje, como evoluiu? Como a Terra evoluiu? Evoluiu muito, até os espíritos comentam como evoluiu intelectualmente. Como a gente tem, né, construiu muita coisa, a internet, agora a inteligência artificial, coisas assim maravilhosas. No entanto, falta a moral. A moral, então, ficou aqui. A parte intelectual muito bem desenvolvida, top, né? Hoje em dia a gente tem coisas assim incríveis acontecendo, cientistas fazendo coisas incríveis, e a moral. A moral está meio fraca, né? A gente tem que evoluir muito na parte moral. Porque as indústrias, por exemplo, não todas, mas muitas indústrias querem exaurir a terra. Ah, eu vou tirar esse minério aqui, eu vou tirar tudo, vou ganhar muito dinheiro como indústria e que se exploda lá no futuro, né? Estourar a barragem aí, né? Se inundar o lugar, eu não estou nem aí, eu vou fazer para ganhar o dinheiro aqui e agora. Só que o aqui e agora, ele está ganhando dinheiro. Quem vai ser lá no futuro? Quem vai passar por isso? Provavelmente a gente mesmo, né? Se a gente não fizer muita coisa errada, a gente volta para cá, né? Quando a Terra estiver em regeneração. A gente tem que caprichar agora nesse momento para voltar para cá. Se não pisar muito na bola, né? Você vai para o mundo primitivo. E já pensou em ir para o mundo primitivo? Ter que carpinar, né? Caçar animais, volta lá para o passado, para outro planeta. Tem muitos planetas em mundos primitivos e pessoas assim, agora, vários espíritos que desencarnaram e que não tem tanta correção, está muito difícil, assassinos, etc, etc, muitos são levados para lá. Então é uma fase de transição e as pessoas que estão aqui estão com uma grande missão de fazer coisas boas, né, de tentar melhorar esse planeta. Eu vi outra live falando como as crianças que estão nascendo agora já nascem, que estão nascendo agora perto, né? 2 anos, 1 ano, etc. Elas já vêm todas com outra formatação biológica para aguentar, porque o planeta vai passar por muitos problemas ambientais, né? Porque o homem está detonando com tudo, então esses problemas climáticos vão aumentar. Você tem que ter saúde física para isso. Muitas crianças já estão vindo com isso, e muitas crianças já estão vindo com a missão determinada para ajudar o planeta. Não sei se vocês viram como está acontecendo, está pipocando por aí, crianças com capacidades mediúnicas. Vocês já viram? Tem muitas agora que as crianças conseguem ver e falam sobre os espíritos que estão vendo, conseguem dar passes. Elas não chamam isso de passe, mas elas colocam a mão para as pessoas, assim, energização. Elas já chegam assim com uma mentalidade de ajudar o ser humano, né? Que é essa que a gente deveria ter. Essa mentalidade de produzir mais, ajudar o ser humano, dar conforto para as pessoas, porque nós somos irmãos, né? Todo mundo esquece, tá, no dia a dia, mas todo mundo é irmão e tem que se ajudar. Então, muitas crianças evoluidíssimas, porque Deus já está pensando nisso para a Terra de regeneração, precisa de gente apta a isso. Né? Não só intelectualmente, claro, as crianças também chegam intelectualmente muito boas agora. Vocês já viram? Tá aqui no celular, TDT, né? Já conseguem mexer em muita coisa de tecnologia sem ninguém ensinar. Ninguém ensina, as crianças parece que já, né? Já vêm com isso. E claro que elas vêm também com essa capacidade de cura, de ajudar na cura das pessoas, né? Nessa coisa assim da parte espiritual. Elas entendem muito, assim, né? Entendem de modo assim, mas já nascem com aquilo, né? Conseguem entender essa parte. Então, isso tudo está sendo preparado, a Terra está sendo preparada para esse momento de transição. Nós somos privilegiados por estar aqui. Provavelmente nós pedimos para estar aqui nesse momento. Nós quisemos estar aqui para passar por isso, porque não é fácil, né? Quando a gente vê agora, eu vejo, sim, eu consigo observar como Deus é perfeito de colocar nesse momento várias questões que antigamente estavam embaixo do tapete. Ninguém falava.
Por exemplo, preconceito no Brasil. Todo mundo falava isso há, sei lá, 20 anos atrás. O Brasil não tem preconceito. Tudo por baixo do pano, né? Sempre o Brasil teve essa coisa de esconder por baixo do pano. Faz parte da história do Brasil de não deixar... não, nosso país é alegre, carnaval, oba, tudo aqui é alegre, né? Não tem preconceito, aqui tudo. Mas sempre teve, mas ninguém falava. E agora as pessoas começam a falar, né? Começam a discutir o tema. Então, se discute, as pessoas começam a saber dos seus direitos, porque isso tudo a mídia ajudou muito, né? As redes sociais, tudo isso tem um lado positivo. Aflorou um problema que estava lá embaixo do tapete desde da escravatura, né? Então, na escravatura já todo mundo, não, aqui é tudo bonzinho, não, mas estava lá embaixo, agora aflorou. Outra coisa que aflorou de uma maneira assim, acho que todo mundo já observou, a questão do gênero, né? Homem, mulher, o trans. Quantas pessoas mudam de sexo, né? Então Deus é perfeito nisso daí também, de dar a oportunidade para essas pessoas mudarem, para a gente ter outro olhar. A gente não pode ter preconceito, que cada um é cada um. Se a pessoa não se sentiu à vontade naquilo que ela nasceu e ela mudou, você tem que simplesmente entender e não ter preconceito. Então a gente vê hoje que várias empresas, grandes empresas, top e tal, colocaram departamentos do RH para cuidar assim, de integração contra o preconceito, para ter mais negros naquela companhia, para ter trans, homens, mulheres, tal, que não haja preconceito, que eles consigam trabalhar na boa com outros, né? E tudo isso para que a gente pense assim, olha, nós não podemos ter preconceito. A questão das pessoas com deficiência. Hoje em dia, várias empresas têm isso, né? Que é lei até. Você, nas empresas, X%, eu não sei quantos, mas você tem que admitir. Um empresário tem que admitir, o governo também tem que admitir. Por quê? Você não pode ter preconceito. A pessoa nasceu aqui, isso, é uma prova que ela teve. Ela passou por problemas nas vidas passadas e tem essa prova. E o que você tem que fazer como irmão? Ajudar, né? Ele tem que trabalhar junto, no mesmo ambiente e sem preconceito nenhum. Tem que tratar de igual para igual. Eu estudei numa escola, na minha época, era o ginásio, uma escola muito boa em São Paulo, que era do governo. E era muito difícil de entrar. E aí eu entrei e lá era classificado A, B, C, D e E. Graças a Deus eu entrei para o B, né? Então eu não era o top de inteligência, mas não era E. Então o que acontecia nessa escola? Pedagogia errada, mas existia isso. O que acontecia? Nós do B só conversávamos com A, né? Alunos do A. O C, isso é C, nem olha. O E então... eles eram escorraçados dessa escola, eram os repetentes. Então, o que o pessoal da classe E fazia? Eles faziam as maiores maldades que tinham, porque eles eram considerados bandidos, né? Então, já que é ruim, então eles tocavam fogo na escola, ligavam ligação anônima dizendo que ia ter bomba na classe X, e aí interrompia na época, era a época da... 68, que tinha revoluções dos estudantes, interrompia toda a escola. Bom, eles faziam muitas coisas erradas. Depois, claro, a pedagogia evoluiu e viu que não pode fazer isso, né? Você tem que misturar os bons com os ruins, né? Os ruins, assim, naquele caso era o ruim do exame, né? Que tinha da admissão. Então, fazia o exame. Você teve nota baixa, você ia para o E. No ano seguinte, quando passava de ano, se a tua nota era muito baixa, E, mais ou menos D, regular C, bom B, né? Que era o meu caso. Ou A, esse era top. Então as meninas do A, elas eram entojadíssimas, né? As pessoas do A, elas se consideravam o top do top, né? Mas, graças a Deus na Terra, não está essa discriminação. A gente está todos juntos. Então, a gente está perto dos ruins, dos bons. O que a gente tem que fazer? Tentar ter compaixão com os ruins, né? Porque eles fizeram coisas e estão aqui para aprender com a gente. Não aprenderam? Vão repetir de ano? Vão para outro planeta, né? A gente tem que pensar também na nossa situação. Então, o que a gente pode fazer? Fazer o nosso melhor.
né? Fazer o nosso melhor todos os dias. E o nosso melhor é o melhor assim, dentro de casa, com a família, fazer o nosso melhor dentro da família, ter paciência. Eu sei, eu estou falando aqui, mas eu sei que é muito difícil, né? Eu também passo por muitas dificuldades assim de relacionamento. Como a gente tem dificuldade de relacionamento? E tem uma coisinha que bate, assim, o sininho que atrapalha muito, é o orgulho, né? Quando mexe no nosso orgulho, nossa, a gente se revolta. Quem é a pessoa para pensar? Quem pensa que eu é? Né? Então, a gente também tem que passar por cima disso, todas as vezes. Porque a gente está nesse planeta de provas e expiação. Então, no planeta de provas e expiação, é um planeta que todos os dias a gente passa por isso. A expiação, a palavra expiação, a Igreja Católica diria pagar os pecados. Mas é purificação das coisas que a gente fez errado, né? Então é a purificação, essa é uma coisa mais séria, a expiação. As provas é diária. Diária você tem provas, né? Todos os dias. A prova de como você vai conviver com a sua família dentro de casa, como você vai conviver com seus colegas no trabalho, com o chefe mala. Quer prova maior do que chefe mala? Né? Chefe mala, sócio mala, né? Que você tem dificuldade de relacionamento. Eu já tive dificuldade de relacionamento com sócios. Foi terrível, né? Eu não passei na prova. Tenho pensando aqui como que vai ser o futuro, né? Porque eu repeti de ano, né? Então, repeti de ano também no relacionamento, né? Casamento. Não passei na prova, né? Já rezei muito para não ter que casar de novo com a mesma pessoa, né? Pra gente se dar bem agora, não precisar, né, ter outro relacionamento. Mas graças a Deus agora a gente é amigo. Mas é tudo isso, são todas provas, a gente está tendo prova todos os dias. Prova, a gente sai na rua e já começa tendo provas, né? Às vezes você está numa boa, super feliz, tal, entra no supermercado, alguém passa na tua frente, alguém pisa no teu calo, fala alguma grosseria, né? Isso é uma prova, né? De como ter paciência. Eu, graças a Deus, depois que eu comecei a frequentar o espiritismo, eu frequentava há muito tempo, mas eu só ia assistir. E à medida que eu comecei a me envolver mais, fazer cursos, né, e trabalhar, etc., eu fiquei mais tranquila. Meu filho fala que eu fiquei muito light, né? Isso eu acho que é um elogio para mim, né? Porque eu era realmente bateu, levou. Aí eu comecei a ver quantas coisas eu fazia errado. Ainda faço, né? Um monte de besteira. Mas eu tento todos os dias pensar mais, né? Quais são as provas que eu tenho e não reclamar, né? Não reclamar. Eu sei que no dia a dia é difícil, mas se a gente está num planeta de provas e expiações, a gente está aqui fazendo as provas diárias, né? Na escola a gente tinha prova lá semanal, mensal, etc. Mas aqui na Terra as provas são diárias, né? Todos os dias a gente tem uma prova. Tem a prova quando a gente está na internet também, né? Na internet é uma prova grande, porque você se envolve muito nas redes sociais, com aquilo tudo que você está vendo e tal, e de repente passa uma mensagem ali ou escreve alguma coisa que não é o ideal. Tem que pensar muito, né? Antes de escrever, antes de falar. Hoje em dia, muito antes de digitar, você tem que pensar 2 vezes, né? O WhatsApp também. No WhatsApp é muito fácil, você faz uma coisa muito rápida tal, e a pessoa entender como uma coisa ruim, sabe? Uma coisa que você não falou com educação. Então você tem que pensar muito nisso daí, vai ser muito rápido, já foi. Nossa, eu edito muito o WhatsApp, porque faço assim sou impetuosa, aparece, foi. Aí, nossa, eu não falei bom dia, tal, né? Então você tem que pensar muito sobre isso. Outro dia eu vi uma senhora fazendo uma live sobre etiquetas da internet, né? Muito interessante. Ela é uma senhora mais velha, tal, como a gente fazer para a gente ter etiqueta, para tratar bem as pessoas, porque no dia a dia, na correria desse mundo tão rápido, você acaba não fazendo isso, né? Porque, claro, toda essa tecnologia acelerou a nossa vida. Não sei se vocês já observaram de uns tempos para cá,
eu tenho observado muito, esse ano especificamente, como o tempo está passando mais rápido. O tempo passa muito rápido, quando você vê já foi e tal. É um processo de transição, né? A gente está nesse processo da Terra de transição, as coisas estão indo mais rápidas, parece que gira mais rápido o tempo, né? E a gente tem que ter paciência e parar um pouco, por isso que é bom às vezes fazer meditação, ajuda muito, né? A meditação te dá uma calma, você para, reflete, né? E o que eu preciso fazer para não fazer coisas erradas. Então, a humanidade toda não está na Terra, a humanidade está em todo esse universo maravilhoso que a gente tem aí para conhecer, né? Um dia, lá no futuro, na Terra de regeneração, quando a Terra for regeneração, a gente vai conhecer outras pessoas, claro, de outros planetas. Tem em vários centros de espíritas agora, vários extraterrestres vindo nos trabalhos mediúnicos, né? Isso acontece em vários lugares. Vem porque eles também estão querendo ajudar. Porque se a Terra se detona com a questão, principalmente com a climática, né? Isso vai prejudicar todo o universo. Não é só a gente, né? Não é só o planeta Terra que vai ter problemas, que já tem muitos e vai ter mais, secas. A gente está vendo enchentes, incêndios, tudo isso é questão climática. Por quê? Porque o homem está detonando com a Terra e não está pensando no amanhã, né? Está tendo iniciativas, mas precisa de muito mais do que existe hoje, né? As iniciativas que está tendo são poucas. Muitas empresas estão detonando e continuando e não estão nem aí, poluindo os rios, né? E que se exploda, porque não estão pensando no todo. Provavelmente eles no futuro vão nascer de novo e vão passar por os problemas que podem vir. A gente tem que estar preparado para as provas que podem vir, que muitos não foi Deus que colocou isso, não colocou isso daqui. Ele colocou um planeta lindo. Aliás, é uma misericórdia de Deus muito grande que a gente vem para um planeta de provas e expiações tão bonito quanto esse, né? Já pensaram nisso? Como esse planeta é bonito? Como tem paisagens lindas? Eu viajei muito a minha vida toda, continuo viajando, e tem lugares nesse planeta maravilhosos, com paisagens únicas, diferentes em cada região. Então eu falo, nossa, como Deus é misericordioso, porque eu vim, né, para passar por provas, mas num lugar lindo, maravilhoso, né? Países incríveis, culturas, as culturas são lindas em cada lugar, né? Que maravilha! Então você não pode reclamar da vida. Olha, o Brasil é um país tão lindo, com tantas paisagens, praias, né? A cidade de São Paulo tem tanta coisa. Então você não pode reclamar da vida. Eu adoro a cidade de São Paulo, nasci aqui. E no começo eu achava, quando era na adolescência, na juventude, que eu queria ter nascido no Nordeste porque eu gosto de praia, mas depois eu vi aqui as oportunidades que a gente tem, que só essa cidade oferece, de cultura, de trabalho, de relacionamento, é muito amplo, né? Você sai daqui, pode fazer, graças a Deus, né? E tanto a prefeitura quanto o Estado oferecem muita coisa grátis para você fazer, né? E outras cidades não tem tantas opções como a gente tem. Então, a gente está passando por provas, está difícil, né? Mas também estamos num lugar bonito, né? Vamos combinar que a gente está num lugar bonito para passar por tudo isso, né? Tem muita coisa bonita, muita coisa boa. Tem muitos seres humanos bons fazendo coisas, né? Que não dão tanto ibope, a gente não sabe de tudo que está acontecendo de bom, mas uma coisa que acontece, um assassinato, aí imediatamente é mostrado, né? Uma cadeirada que alguém dá no colega, imediatamente toda a internet só fala disso, né? Não fala de outra coisa. Então, por quê? Isso, claro, engaja, dá ibope, algoritmo, etc., né? Das redes sociais levantam e muita gente ganha dinheiro com isso, né? Pelos cliques. Quanto mais clique você dá, alguém está ganhando, o Google monetiza, etc. Aí vai, né? Então tem muita coisa errada. Mas, por outro lado, você quer saber alguma coisa, você vai, né, na inteligência artificial, vai no Google. Hoje, na inteligência artificial, ela te responde tudo, quase tudo. Eu coloquei na inteligência artificial sobre o tema dessa palestra.
ele não soube me dar informações. Você falou assim, olha, analise você, alguma coisa assim, estude mais, dê mensagens positivas. Eu falei, nossa, a inteligência não está tão inteligente assim, né? Precisa ficar mais inteligente ainda quando é na questão moral, porque eu coloquei uma questão moral, né? Quando eu estou usando, fazendo experimentos com a inteligência artificial e boto coisas físicas, coisas assim do dia a dia, tal, coisas que eu preciso, vem a resposta maravilhosa, né? Mas quando você coloca uma questão moral, nós não estamos preparados ainda tanto para a questão moral, né? Nós precisamos aprimorar, né? A inteligência ainda não chegaram lá. Vai ter um dia, né? Bom, gente, de modo geral é isso. Então, as moradas do meu pai são todo o universo, né? E as misérias humanas as nossas provas. E a destinação da Terra é a evolução. A gente está evoluindo, né? Então, a gente percebe como nós evoluímos e como a gente vai evoluir. Vamos entrar na sintonia da música tão bonita e pedir a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos espíritos protetores do lar cristão Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiões aqui presentes, que nos dê a paz nesse dia tão lindo de sol, no primeiro dia de primavera do hemisfério sul. Vamos todos relaxar e receber as bênçãos que vem do plano astral, hoje em forma de flores brancas que caem sobre nós. Vamos todos juntos, com a energia dessa casa de misericórdia, pedir a proteção para nós, para nossa alma, para o nosso corpo físico, para nossas famílias, para os nossos lares, para essa casa, para seus trabalhadores, seus frequentadores. Emanados de muito amor no coração, muita paz, muita energia positiva, vamos vibrar por este bairro, por essa linda cidade de São Paulo e seus habitantes, para abençoar e proteger também os moradores em situação de rua, os enfermos, os órfãos, as pessoas em prisões, os necessitados e todas as pessoas que aqui habitam. Pedimos também agora muita paz para o nosso querido Brasil, tão bonito, com seus mares, matas, paisagens únicas, que precisa de tanto amor. E agora vamos pensar no nosso planeta Terra, o planeta azul, tão lindo, com tantos países, tantos irmãos, em tantos lugares, culturas diferentes. Vamos jogar a bênção para todo o universo. Imaginar a galáxia Via Láctea tão linda e todo o universo com outras galáxias. Vamos imaginar os nossos irmãos em todo o universo e mandar o nosso amor para todos, imbuídos de muita luz, muita paz, muita tranquilidade. Vamos pedir que os espíritos de luz nos acolham na sala de passe, na sala de harmonização, e que a nossa semana seja de muita paz, muita reflexão, muito amor e muita energia positiva em cada coração. Vamos agradecer a nossa casa, a nossa família, a nossa vida,
e agradecer a Deus por essa oportunidade de estar nesse planeta, nesse momento de transição planetária. E agradecidos, damos graças a Deus. Que assim seja, graças Senhor Jesus.